Olá, muita paz a todos. Eu me chamo Herbert, sou professor de desenvolvimento interior do Espaço Zen e hoje eu trago para vocês a palestra com o tema O Processo da Reencarnação. Esse tema surgiu na minha última palestra, a palestra sobre projeção astral e as cidades espirituais. Se por um acaso você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar a sua vida, só você clicar e assistir lá, caso tenha interesse, né? E aí muitas pessoas pediram para mim falar um pouco mais sobre esse tema e eu comecei a preparar um conteúdo para trazer um vídeo pequeno aqui para o YouTube, mas percebi que tinha muita coisa para falar que dava outra palestra, né? Então, assim foi feito, tá? Antes de seguir para a palestra, né, eu vou pedir para vocês, caso vocês tenham interesse em saber um pouquinho mais aí do nosso trabalho, sobre as aulas que tanto eu como a minha esposa damos aqui presencialmente no Espaço Zen, quiser saber sobre os nossos cursos, nossos eventos, né? Sigam a gente lá no Instagram, tá? Eu vou deixar o Instagram aqui na tela e também na descrição para facilitar aí, só vocês clicarem e já vão direto lá para o nosso perfil lá para poder seguir a gente, tá legal? Então, dado esse recado, vamos lá para o conteúdo. Bom, já aqui nos nossos slides, né, vamos falar como é o processo de reencarnação no plano espiritual, né? A gente sabe que para ir para o lado de lá, basta morrer aqui, né, de alguma forma. Mas e para vir de lá para cá, né? Do lado de cá, a gente sabe que basta ali um tchaca-tchaca na muchaca, né? E depois de 9 meses, a gente está aqui nesse mundo, né? Mas e o processo que antecede o tchaca-tchaca na muchaca, né? É o processo espiritual, né? Então, é desse processo que a gente vai falar, tá? Que é um processo bem complexo, que tem bastante coisa aqui pra gente abordar e eu espero sanar aí todas as dúvidas de vocês sobre isso, tá? Então, vamos seguir. Então, né, como eu falei, né, não é algo assim tão simples, é algo que envolve várias etapas, né? Eu peguei essa imagem aqui do filme Soul, né, da Pixar, né, que tá lá no streaming da Disney, né, fazendo aqui um pouco de merchan de graça para eles, né? Então, se vocês ainda não assistiram, assistam, é bem legal. É exatamente como mostra lá, Herbert? Não, não é, tá? Infelizmente não é, mas a animação é muito boa, passa uma mensagem legal, né? Então nós temos aqui, né? Nós temos aqui um mentor, que lá na animação eles chamam de Zé, é o Zé, tá? E não é dessa forma que a gente tem o Joe, né? Que é o espírito que vai voltar ali a ter um... Ele não vai reencarnar, tá? Mas essa ilustração serviu aí para isso, né? Então ele vai voltar para a Terra, vai voltar para o seu corpo material e não é dessa forma, tá? Não se abre um portal, né? Que o mentor, né, disponibiliza ali para você, com a Terra lá embaixo, e o espírito simplesmente mergulha ali no planeta e pega a primeira vaga que tiver, né? A primeira barriguinha ali, né, que tiver acabado de acontecer ali a concepção ali, né, espermatozoide e óvulo, ele vai entrar e vai seguir a sua experiência. Não é assim, tá? Não é desse jeito, né? Lá no filme mostra mais ou menos dessa forma, né? Quando vocês assistirem aí, se é que já não viram, vão ver lá, né? Quem já assistiu, puxa na memória aí que o menininho pula lá, né? O 22, né? Se eu não me engano, ele mergulha lá em direção ao planeta e a primeira vaguinha ali, né? Ele vai pegar, tá? Disponível, ele vai pegar. Mas não é assim, tá? Não é assim. Apesar de ter todo um processo lá no filme também, né? Mas o processo também não é culpa do filme. Então, só para ilustrar e só para falar para vocês que é uma coisa mais complexa e que envolve muitas coisas, muitas individualidades, principalmente, tá? Então, vamos seguir. Então, esse assunto surgiu na palestra anterior quando eu falei da colônia espiritual Sol Nascente, né? Quem assistiu à palestra vai reconhecer aí as imagens que são as mesmas, né? Essa colônia ela fica ali sobre o sul de Minas e o litoral norte ali, né, de São Paulo. É uma colônia, como eu disse, especializada no processo de reencarnação. Isso não quer dizer que todas as almas
tá? Que vão reencarnar, vão para essa colônia e dessa colônia elas reencarnam, tá? Isso só quer dizer que essa colônia é especializada nesse processo. Então, é um local que manja muito disso, tá? Então, por exemplo, né, vocês vão ver nos próximos slides que a gente tem, né, um pavilhão de reencarnação no nosso lar, né? Então, acontece o processo de reencarnação nessa colônia também. Quer dizer que lá eles não são especialistas? Não. Mas lá tem lá uma área responsável para fazer esse processo também. O que acontece é que na colônia Sol Nascente tem um lugar mais amplo, com espíritos mais conhecedores sobre esse assunto, né? Então, se alguém numa colônia, por exemplo, no nosso lar ou na colônia das flores, quiser trabalhar nesse processo de reencarnação e ela quiser aprender um pouco mais, quiser se especializar, né, ter mais conhecimento sobre isso, muito provavelmente ela vai vir para a colônia Sol Nascente, né, para passar ali um período ali com as pessoas que conhecem muito sobre esse processo, vai fazer um estágio, alguma coisa assim, né, para aprender muito e depois ela volta lá para a colônia dela e trabalha com isso nessa outra colônia, tá? Fazendo o mesmo processo lá. Então, em todos os lugares do mundo inteiro, todas as colônias vão ter um setor especializado para a reencarnação, na região em que as colônias estão ali, vamos dizer assim, administrando, né? São responsáveis, aqueles setores do planeta, tá? Então, acontece em todo lugar, tá? Em todo lugar acontece. Isso aqui é só para vocês entenderem de onde que surgiu o assunto, né? Saber que existe um lugar que é especializado nisso no Brasil, tá? Eu tô falando eu só sei de Brasil, tá, gente? Deve ter uma colônia especializada, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, né? No Japão, né? Em algum lugar assim deve ter também outras colônias com essa especialidade, mas a do Brasil fica nessa região, tá? E aí, como que funciona o processo para um espírito ignorante? Ignorante no sentido de qual é o seu propósito em estar encarnando, em estar tendo uma vida material, tá? Vamos falar assim um outro termo mais leve, um espírito imaturo, tá? Porque assim, o espírito, conforme ele escolhe, né, ter uma experiência material, ele vai se densificando e nesse processo ele vai se embrutecendo e vai esquecendo de quem ele realmente é, tá? Até que ele chega num nível que ele já não sabe nem mais por que está ali e aí começa o processo das reencarnações. Então ele precisa, vamos dizer assim, evoluir, entre aspas, né? Mas é um bom termo para a gente usar. Ele precisa ir acordando aos poucos e se recordando aos poucos, ir se lembrando de quem ele é para ele ir descobrindo novamente qual que era o seu propósito, tá? E enquanto ele não sabe disso, né, essas encarnações que vão trazer para ele essas experiências humanas, materiais, todo esse planejamento do que é que vai acontecer com ele é feito pelo que a gente chama de conselho kármico, tá? Então, nessa imagem, que é uma imagem representativa, tá? Que eu fiz aqui usando IA, né? Nós temos aqui em cima, ó, né? Espíritos muito avançados, espíritos já despertos, espíritos de luz, né? Com muita sabedoria, espíritos que conhecem muito bem essa alma que está aqui, tá? Representada aí por esse homem com esse manto escuro, né? E que vão saber exatamente o que ele precisa, né? Em sua encarnação, para que ele caminhe nesse processo de ir evoluindo e de ir relembrando quem ele realmente é, tá? Então, eles fazem esse planejamento para esse espírito e esse espírito simplesmente encarna, tá? Ele vai encarnar, ele vai receber ali, né, pessoas afins que vão recebê-lo, já vou falar um pouco mais sobre isso também, né? E ele vai ter a encarnação dele, tá? Esse processo a gente chama, né, o espiritismo chama, né,
de encarnação compulsória, tá? Porque ele não escolhe nada, ele é jogado lá, tá? Tchum, né? Eles fazem o planejamento e ele vai sem saber de nada, tá? Quando esse espírito é muito bruto, ele nem passa por isso que vocês estão vendo aí nessa imagem. Ele nem vê o conselho, tá? O conselho nem fala com ele. O conselho planeja e ele é resgatado do umbral, né? Se tiver que receber algum tratamento, ele recebe algum tratamento e depois ele já vai para o restringimento, que vai preparar ele para a encarnação, tá? Ele não passa pelo conselho. Se ele não é tão imaturo assim, às vezes ele passa pelo conselho. O conselho só avisa ele, ó, vai ser assim, assim, assado, né? Vai acontecer isso, isso e isso, você vai ter essa regalia, vai ter essas provações, você concorda? E a pessoa vai concordar ou não, vai poder ali debater um pouquinho com o conselho, mas quem fez o planejamento foi o conselho, tá? E aí, depois feito tudo isso, ele assina lá o contrato, né, da encarnação dele. Tem que ler as letrinhas miúdas, viu? Tem as letrinhas miúdas, ela tem que ficar esperto, né? Brincadeiras à parte, né? Então ele aceita esse processo e aí ele sai daí e já vai para o processo de restringimento que a gente vai falar já já também, tá? Isso é o que acontece com um espírito imaturo, ignorante. Ignorante no sentido de ignorante da sua própria situação, tá? Do porquê que ele encarna, né? Do porquê que ele tem que viver as encarnações, do porquê que ele tem que evoluir, né? O que é bom, ele é ignorante com relação ao que é bom e ruim para ele, né? Então ele não tem discernimento, ele não pode decidir, porque ele foi embrutecido e ele perdeu, né, o seu discernimento. Ele perdeu ali, vamos dizer assim, o conhecimento mesmo de quem ele é, do porquê que está ali, o que ele queria fazer, o que ele queria experimentar, né? Então vão ter pessoas ali com mais clareza mental para decidir isso por ele, tá? Seguindo, a gente vai falar um pouquinho sobre o espírito esclarecido, né? O espírito esclarecido, ou com um pouco de esclarecimento, já passa por um processo diferente, tá? Se você já tem um esclarecimento, já num nível no qual você mesmo já pode fazer o seu planejamento reencarnatório, né? Então você faz, tá? Existem moradias, alojamentos, né, nas colônias espirituais, onde vocês vão fazer exatamente o que vocês estão vendo aí nesse slide, tá? Vocês vão sentar ali na frente de um equipamento, né? Ali eu fiz representando ali um notebook, né, para trazer algo assim, né, mais familiar aí para vocês, né? Mas é um equipamento como um computador no qual vocês vão fazer todo um planejamento, tá? Vocês vão falar, eu quero ter esse tipo de regalia, né? Eu não quero passar por esse tipo de provação. Acho que se eu fizer uma provação como essa, acho que eu não vou dar conta. Acho que vai ser muito puxado para mim e talvez eu me suicide, né? Fique depressivo lá. Eu não vou entender quando eu estiver lá embaixo. Então você vai montar todo esse processo, tá? Você vai decidir ali tudo que você quer e não quer viver quando você estiver aqui embaixo, tá? Só que você não vai lembrar disso que você fez, né? Esse que é o lance, né? Você faz o planejamento, mas você não lembra, né? Você vai ter ali uma certa intuição, né, do que você deve fazer, pode fazer, quer fazer, né? E aí você vai seguir essa intuição aí, mas você não vai se lembrar, tá? Então, depois que você fez todo esse planejamento, ele está pronto, né? Esse planejamento, tanto feito por nós mesmos ou feito pelo conselho kármico, ele demora muito tempo, tá? Demora anos para fazer esse planejamento. É uma coisa que você faz ali, ó, de pouquinho em pouquinho, você vai conversando aqui, conversando ali com um mentor, com o outro, e aí você vai bolando, né? Você vai vendo o que você precisa passar aqui embaixo e você vai bolando, tá? O seu plano, né? O seu plano de encarnação, tá? Quando ele está pronto, o que você faz? Você leva para o conselho kármico esse planejamento, tá? O conselho kármico vai olhar esse planejamento, né? E vai avaliar. Ó, aqui você colocou muitas regalias, né? Você não acha que está muito fácil essa encarnação?
Você não acha que com a encarnação desse jeito você não vai aprender nada? Não vai crescer nada como espírito? Ou vai crescer muito pouco? Vamos colocar mais algumas provas aqui, alguns probleminhas para você enfrentar, né? Para você se desenvolver um pouco melhor lá embaixo? Ou pode acontecer também o contrário, né? Algo que acontece muito, tá? Acontece muito isso. As pessoas, elas têm muitos débitos, né? Muitos karmas, tá? É por isso que chama conselho kármico, né? Kármico é uma derivação aí de karma, tá? E aí esse conselho, né? Como o próprio nome sugere, né? Ele vai aconselhar você, fala, olha, você colocou muitas provações aqui, hein? A gente te conhece, a gente acha que você não vai dar conta. Vamos dividir essas provações? Né? Você não acha que você está querendo pagar muito karma de uma vez só? Eu acho que você não vai dar conta. Vamos dividir? Né? Você corre risco de suicídio lá embaixo, fazendo tudo isso de uma vez. Então vamos dividir, você faz um pouco nessa encarnação e deixa um pouco para a próxima. E aí muita gente bate o pé e fala, não, eu quero quitar tudo de uma vez, eu quero quitar numa encarnação só. Né? E aí vem com esse monte de débito, né? E não aguenta o tranco. Né? Tem muita gente que não aguenta o tranco, né? E aí acaba fazendo aí, né, algo desesperador, né? Que é cometer o suicídio, tá? Então é bem complicado, né? Então isso eu trago para vocês para alertá-los, né? Para vocês terem um pouco de consciência, terem um pouco de noção de que muitos dos problemas que vocês enfrentam em vida, as dificuldades e também as regalias, né? Mas principalmente as dificuldades são as que incomodam mais, né? Na verdade são as únicas que incomodam, né? São as dificuldades. As regalias ninguém reclama, né? Mas essas dificuldades muitas vezes vocês mesmos escolheram, tá? Vocês mesmos escolheram. Então, assim, é bom ter essa consciência, porque quando a gente tem essa consciência, a gente segue aquele ditado, né, que todo mundo já deve ter ouvido, né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, né? Então, fica mais fácil de aceitar quando a gente tem essa consciência de que foi a gente mesmo que escolheu passar por aquelas coisas. E mesmo que não tenha sido a gente que tenha escolhido, né? Então você teve ali todo um conselho, né? Espíritos que te amam muito, que te conhecem muito bem e que são muito sábios e que definiram aquilo para você, né? Definiram para você o que era melhor para o seu desenvolvimento espiritual, tá? E tem muita gente que tem muita regalia aí também, mas sofre, né? Tem gente que, por exemplo, tem uma vida muito boa, né? Com muitos recursos financeiros, né? Mas sofre, né? De depressão, né? De ansiedade. Então, sofre de outros males, né? Então, não necessariamente, né? Escolher uma vida ali de ser rico vai te ajudar de alguma forma, né? Às vezes ser rico é um karma ainda maior do que ser pobre, tá? Porque quando a gente é rico, o pessoal lá em cima fica esperando, né, da gente boas ações. Eles ficam esperando, né, a gente usar aquele dinheiro de uma forma boa, ajudando outras pessoas, né? E muitas pessoas não fazem isso. Então acaba sendo um karma também, tá? Então é isso que acontece quando o espírito tem um pouco de esclarecimento, ou quando ele tem muito esclarecimento. Né? Quando o espírito é muito esclarecido, ele prepara a encarnação, o conselho kármico só olha e fala, olha, que planejamento bom que você fez, hein? Pode seguir. Toca a bola aí e vamos seguir, né? Ficou muito bom, né? E aí não opinam muito, não. Deixam você seguir o seu planejamento, tá? Então, como vocês podem ver, né? Esse processo é um processo muito individualizado. Cada espírito, né? Ele passa por um processo diferente, né? O espírito menos esclarecido, né? Não vai ter envolvimento nenhum, né? No planejamento, ou vai ter pouquíssimo envolvimento no planejamento, e o espírito esclarecido vai se envolver no planejamento, né? Ou pouco, ou completamente, né? E ambos vão passar ali pelo conselho kármico. Então, assim, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada processo acontece de um jeito nesse intervalo aí entre
ignorância, imaturidade, né? E esclarecimento, né? Maturidade espiritual, tá? E assim é definido, né? Como que vai ser a sua vida aqui embaixo antes de você descer, tá? Uma coisa importante também, eu deixei esse slide justamente para lembrar, é que apesar do processo ser bem individualizado, né? Cada espírito recebe um planejamento adequado para si próprio, né? Esse planejamento também é coletivo. Por quê? Porque o planejamento da sua vida envolve também o planejamento das pessoas que serão os seus familiares aqui embaixo, né? Então aí eu coloquei aí um casal, né, que está ali, vamos dizer assim, começando um relacionamento, né? Mas que, ó, lá atrás você já tem ali, né, um mentor, né, com uma moça que vai encarnar, provavelmente ser filha desse casal que já está encarnado. Então o planejamento dela tem que estar em concordância com o planejamento deles, tá? Então é tudo muito bem pensado, como eu falei para vocês, é um processo muito complexo, né? Não envolve apenas um planejamento. Já é difícil fazer um planejamento. Imagina você ter que fazer 3, 4, 5 ou mais, né? Às vezes o planejamento envolve irmãos, envolve avós, envolve primos, tios, envolve muita gente. Então é o planejamento de todo mundo tem que estar em harmonia. Vocês percebem como a coisa é complexa, né? Então, como eu falei para vocês, não é que nem no filme Souls, que você mergulha em direção à Terra e pega a primeira vaguinha. Não, é definido tudo, tá? É definido quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe, tá? É definido até quem vão ser os seus avós, né? Porque é um planejamento que já começa muito antes, tá? Então é uma coisa muito complexa, né? É por isso que o suicídio é considerado uma falha muito grave. Porque veja bem, quando uma pessoa que encarnou se suicida, ela não estraga só o planejamento dela, ela estraga o planejamento de uma família inteira, né? Por exemplo, esse exemplo aqui da imagem, né? Que nós temos um casal que vai receber uma moça. O casal, muito provavelmente, eles fizeram um planejamento onde eles iam ficar bem velhinhos, né? E a filha, né? Já no fim da vida deles, ia estar cuidando deles, né? Então eles planejaram ali ter a vida com ela, a vida inteira com ela. E aí vamos supor que essa moça ali com 20 e poucos anos, ela se suicida. E aí? Melou o planejamento do casal, né? Eles não vão mais estar velhinhos e ter a filha já adulta ali para cuidar deles, né? Eles vão estar ali com seus 50, quase 60 anos e a filha já foi embora antes deles, né? E eles vão sofrer o resto da vida com essa perda, né? Então, como vocês podem ver, é uma coisa muito complicada, tá? É por isso que, como eu disse, é uma falha muito grave o suicídio, tá? Porque mela um trabalho gigantesco de muitas pessoas, tá? E um trabalho muito grande também de muitos conselhos kármicos. Tá legal? Então vamos seguir. Então, resolvida a parte aí do planejamento, né? Tanto de quem vai reencarnar ou encarnar pela primeira vez, né? E também das pessoas que já estão encarnadas, né? Da família que vai receber, a pessoa é encaminhada para o pavilhão do restringimento, tá? É assim que é chamado lá no plano astral, né? Esse local onde acontecem as reencarnações, tá? Essa imagem eu peguei do filme Nosso Lar, do primeiro filme, né? Então eles fizeram um pavilhão ali parecendo um casco de tartaruga ali, né? Então nessa rampa aí acontece a grande despedida. É aí que todo mundo chora, tá? Ali você se despede da pessoa como se ela fosse morrer, né? Apesar dela não ir morrer, né? Dela estar encarnando, né? Para quem tá lá, quem vai ficar lá no plano astral, é muito difícil ver ali um irmão, uma pessoa querida subindo essa rampa aí para preparar a sua encarnação, tá?
A pessoa sabe que vai ficar muito tempo, vamos dizer assim, sem interagir da forma que ela gostaria com essa pessoa, né? A gente sabe que a projeção astral ajuda, né? Eu particularmente posso falar muito bem disso, né? Que eu encontro pessoas que são do meu círculo familiar que já partiram, pessoas que não vieram, que ficaram lá, né? Quando eu resolvi vir para cá, né? Mas não é a mesma coisa, né? Muitas vezes elas conversam comigo e eu não me lembro, né? Então, uma vez ou outra aí que eu vou me lembrar dessas conversas, eu só vou lembrar delas completamente quando eu desencarnar. Então, a gente fica aí numa janela, né? De aproximadamente aí 60, 70, 100 anos aí, sem ter ali uma interação satisfatória com esses espíritos que a gente gosta muito, né? Então é triste, tá? É triste. É como é como se um parente seu fosse viajar para um outro país e você conversasse com ele só de vez em quando por videochamada. É tipo isso, né? Você não vai mais ver a pessoa, não vai mais ter aquele contato que você gostaria de ter. Então é uma despedida, é como se fosse uma morte, tá? É como se fosse uma morte. Como se a pessoa fosse viajar para muito longe, vai. Eu acho que tá mais para uma viagem muito longe, né? No qual você não vai ter mais contato com a pessoa. Então é triste, tá? E aí, né? Entrando nesse pavilhão, subindo essa rampa aí, a pessoa vai passar pelo processo, né, das cápsulas de restringimento. Ela vai entrar numa cápsula dessa. Essa imagem é do filme Nosso Lar 2. Eles fizeram uma representação até que bacana, tá? Das cápsulas. Elas são parecidas com isso daí, tá? As cápsulas se assemelham mais com ovos, tá? Ovo de galinha mesmo, formato de ovo, tá? E não tem esse vidrozinho aí que dá pra ver a pessoinha lá dentro. É diferente, pelo menos as que eu vi, tá? E o local também é muito grande, né? Aí você tem aí umas cerca de dezenas aí, né, de cápsulas, né? E na colônia Sol Nascente, pelo menos, é um pavilhão gigantesco, tem centenas dessas cápsulas aí, tá? Centenas. Eu vou até avançar aqui, ó, para vocês terem um pouco mais de noção de como que é. Eu mandei aí a fazer. Ela fez é mais parecido com isso do que com o que está no filme, tá? Só que ele é bem no formato de ovo mesmo, fica um pouquinho inclinado, né? E aquela parte mais pontudinha do ovo fica para baixo, tá? Então ela se abre, né? O espírito entra ali dentro e aquilo fecha e o espírito vai ficar ali num processo de decomposição do corpo astral. É isso mesmo que vocês ouviram, né? Então o corpo astral dele vai ser dissolvido, tá? Então vai gerar ali como se fosse um resíduo que vai ser eliminado aí dentro dessa cápsula, tá? E aí vai ficar só a consciência pura desse espírito, tá? Então ele vai ficar e ele vai ser encolhido, vai ficar bem pequenininho do tamanho de um comprimido. Isso mesmo, vai ficar bem pequeno, tá? Bem pequenininho mesmo. Esse processo pode levar meses, tá? Então quanto mais denso é o espírito, mais demora, mais a cápsula demora para fazer essa decomposição do corpo astral, tá? Quanto mais sutil, mais rápido a decomposição acontece, tá? Enquanto isso acontece, isso não é doloroso, tá? O espírito fica ali em sono letárgico, né? Ele fica em animação suspensa. É como se ele estivesse num sono profundo, num sono, né? Que bem gostoso, aquele sono que você dorme, nossa, né? Não quer acordar mais, né? Então você fica nesse sono muito profundo enquanto acontece todo o processo de decomposição do corpo astral e também de esquecimento. Como a gente está vivendo uma experiência kármica aqui na Terra, a gente se esquece. Então essa cápsula também faz esse trabalho de fazer o espírito esquecer a última encarnação e também esquecer o tempo que ele ficou lá no plano astral, tá? Então é por isso que a gente nasce e não lembra de nada, tá? Como eu falei, fica bem pequenininho, como vocês estão vendo nesse slide. O mentor vai pegar você lá depois que ficou pronto, ele vai pegar você bem pequenininho, do tamanho de uma cápsula, e vai colocar você num arquivo. Eu mandei aí a fazer aí. O arquivo não é exatamente como esse, tá? É um pouco mais sofisticado, né? E vocês devem estar pensando agora, mas peraí, eu vou ficar dentro de um arquivo, né? Eu vou ficar numa gaveta? Vai.
Nós ficamos, tá? Nessa gaveta. Mas a gente não fica nessa gaveta por um longo período, tá? A gente fica ali só um pouquinho de tempo. A gente fica mais tempo na cápsula de restringimento do que na gaveta, tá? Você vai ficar um tempinho ali até acontecer o quê? Até acontecer a concepção material, a fecundação lá do espermatozoide no óvulo, tá? Então, precisa acontecer isso para depois colocar você lá, né? Então, ou acontece, eu vou explicar já já, ou acontece um pouco antes, tá? Então, assim, você vai ficar um tempinho ali, né? Você vai precisar que o casal tenha uma relação sexual para você poder ser colocado lá, né? Enquanto não acontece isso, você fica aí na gavetinha, tá? Mas é como eu falei, é uma gavetinha, mas é bem confortável, tá? Eu vou até aproveitar para fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Deixem aqui no comentário as respostas, tá? Quem de vocês aí, alguma vez, né, durante, sei lá, um cochilo depois do almoço, ou um cochilo aí, né, que vocês foram tirar, ou uma meditação na qual vocês estavam ali num relaxamento muito profundo, vocês se sentiram exatamente assim, ó, como cápsulas, bem pequenininho. É como se você estivesse dentro de uma cápsula ali, encolhidinho. É uma sensação tão gostosa, tão confortável. É como se você fosse uma pequena larvinha dentro de um casulo. Falem aí para mim. Quem já sentiu aí, ó, deixa aí no comentário quem já sentiu essa sensação. Essa sensação é uma recordação de quando você estava desse tamaninho aí, tá? Só para vocês saberem da onde que vem essa sensação. Às vezes vocês até se veem dentro de um casulo, de uma cápsula, né? Então essa recordação é desse processo. E vocês vão, quem já teve, diz aí no comentário, não é uma sensação boa? Não é gostoso? Então, é assim que vocês ficam quando vocês estão ali guardadinho na gaveta, tá? Ficam se sentindo exatamente dessa forma. Tá legal? Então, esse é o processo de restringimento, né? E aí, né, acontece exatamente o que eu falei. O casal vai ali, né, fazer o seu ato amoroso ali, né, vai conceber ali o bebê, né? E aí, quando já aconteceu ali aquela fecundação material, aquele mentor, guia, amparador, especialista lá da área, chamem como vocês quiserem, né? Uma pessoa que gosta muito de você, que conhece bem do processo, ele vai pegar você ali pequenininho e vai fazer uma espécie de inseminação artificial do seu espírito lá no óvulo da mamãe ali que vai gerar você, tá? É assim que acontece. Então, para acontecer a gestação normal e o bebê nascer, precisa ter a concepção material e a concepção espiritual. Somente com os dois juntos é que o feto se desenvolve e o bebê nasce, tá? Como eu falei, em alguns casos pode acontecer antes essa concepção espiritual. Quando que pode acontecer antes? Quando o mentor, o guia, a pessoa que vai fazer ali a inseminação artificial ali do espírito, tá? Já sabe de antemão que a relação sexual vai rolar com certeza, tá? Então vamos supor, vou dar um exemplo, né? O casal vai sair para jantar numa sexta-feira e depois do jantar todo mundo sabe o que acontece, né? Um casal novo, jovem, né? Com muita energia, né? Terminou o jantar, eles não vão cada um para sua casa, né? Eles vão ali fazer o neném, né? Então, o mentor, já sabendo que tem 100% de chance disso acontecer, às vezes ali de quinta para sexta, enquanto a moça dorme, ele já coloca ali o espírito ali no óvulo dela e ele já fica ali prontinho, esperando só o espermatozoide para ele começar o trabalho dele de crescimento, de desenvolver o feto ali, tá? Então é assim que acontece, tá? É bem simplesinho, né? Bem normal, né? Não sei se é assim que vocês imaginavam, mas é uma coisa, né? Para nós hoje em dia é bem fácil de entender, né? No passado acho que era difícil, né? Quando não tinha inseminação artificial ainda e tal, mas é assim. Hoje que tem, né? Fica fácil a gente dar esse exemplo e todo mundo já imagina ali o espírito fazendo isso, né? Então é uma coisa bem tranquila, tá?
Alguns também devem estar se perguntando, mas peraí, o espírito fica ali vendo o casal fazer sexo? Não, não fica, eles respeitam, tá, gente? Nesse caso tem respeito, tá? Tem respeito, né? Então, assim, eles sabem que o casal vai lá entrar no quarto para fazer, né? Para ter o seu momento, eles ficam esperando, né? Eles ficam ali na sala, na cozinha, né? Fala, vamos dar um tempo, né? Fica ali um pouquinho, espera uma hora, duas, né? E fala, quando a gente perceber que eles estão dormindo, aí a gente entra lá. E quando o casal está dormindo já, aí eles entram, fazem o trabalho deles lá e depois vão embora, tá? Então tem muito respeito, muito carinho aí nesses momentos. E aí, né, passado ali um tempo, né, o casal que queria ter esse filho, né, que estava ali super contente, né, que não era assim nada, né, nenhum acidente, nem nada, vai ficar muito feliz ali quando souber, né, que tá vindo ali uma criança para eles, né? Sem lembrar de nada, né? Sem lembrar de todo o planejamento que eles fizeram, sem lembrar do planejamento que o espírito que está vindo também fez, né? E aí essa encarnação vai ser normal, como vocês já conhecem aí, de um casal que fica junto e quer ter filho, e tem a relação, e o filho vem e fica todo mundo muito feliz, é uma relação muito gostosa ali, né? De muito amor ali entre todos ali, né? Que estão nessa experiência humana, né? Então, super tranquilo, né? Aqui não tem nem muito o que falar, né? É claro que vão ter karmas, sempre tem, né? Relação familiar sempre envolve muito karma, né? Independente de ser algo. Normalmente, nesse caso aqui, normalmente é algo mais sutil, né? Mas sempre tem ali alguma coisa. Durante a vida, todo mundo sabe, né? Quem é mais velho aí, quem já tem uma certa experiência de vida, tem mais de 20 anos, aí já sabe como é que é, né? É irmão que briga com o irmão, né? Às vezes não, né, tem uma discussão com a mãe, ou com o pai, ou com algum outro parente. Faz parte, né? Faz parte. Todas essas picuinhas, né? De certa forma são relações kármicas, tá? Que ali a gente vai trabalhando durante a vida, né? Acontece uma coisa, uma briguinha aqui, uma briguinha ali, a gente pede desculpa e vida que segue, né? Vida que segue com a gente tentando diminuir um pouco, né, os nossos defeitos e aumentar nossas qualidades, tá? E quando acontece o que vocês estão vendo nesse slide aí, né? O casal queria ter o filho, mas o filho não vem. Então, vamos lá. Aqui podem acontecer algumas coisas, tá? Que envolvem um processo kármico, né? Mais para frente eu vou falar um pouco mais de karma, porque a gente vai entrar nos assuntos meio delicados, tá? Então, já já eu aprofundo um pouquinho mais na questão do karma, tá? Então vamos lá, vamos supor que não tem karma, né? Que é um processo onde os pais querem o filho, mas o filho não vem. Eles tentam ali algumas vezes, né? Dá negativo os exames, mas depois de um tempo dá positivo. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que o espírito ainda não estava pronto. O restringimento dele ainda não tinha se completado, tá? Então, como não se completou, e como eu falei para vocês, tem um planejamento, então seus pais são definidos nesse planejamento. Então, seus pais serão aqueles, não podem ser outros, tá? Então, eles ficam tentando ter o bebê, mas você não está pronto para ir ainda. Então, o que acontece? Tem a fecundação material, mas não tem a fecundação espiritual. Então, como não tem a fecundação espiritual, não acontece a concepção do bebê, tá? Então não vai ter o desenvolvimento do feto e a moça vai ficar grávida, né? Então vai ficar dando negativo ali diversas vezes até quem for vir estiver pronto, tá? Para nascer. Aí quando estiver pronto, vai dar positivo. Uma outra coisa que pode acontecer também quando nunca vem ninguém, né? Quando de repente o homem é infértil ou a mulher é infértil, tá? Ou os dois são inférteis, né? Pode acontecer também dos dois serem, né? Aí pode ser um processo kármico, né? Das pessoas que estão encarnadas, tá? Tanto o homem ou a mulher ou ambos, tá? Às vezes, quando é só a mulher ou quando é só o homem, mas algum deles tem infertilidade, e eles resolvem ficar juntos a vida toda. Mesmo só um tendo o problema, o karma é dos dois.
Por quê? Porque eles resolvem ficar juntos e juntos eles não vão ter um filho deles, né? Um filho que eles vão gerar, né? Eles podem adotar e tal, mas um filho que eles vão gerar, eles não vão poder ter, né? Então isso acaba sendo um karma, uma situação, uma consequência de algo, né? Que eles no planejamento deles eles definiram aquilo e eles não vão ter um filho deles, tá? Então pode ser diferente, como por exemplo com a adoção? Pode, mas deles eles não vão ter. E eles vão passar por essa situação aí que vai gerar um certo desconforto ali durante a vida, né? Mas depois pode ser resolvido, por exemplo, com a adoção, né? Então, pode ser um processo kármico, tá? Quando eles não resolvem ficar juntos, né, por conta de algum deles ser infértil, eles se desentendem e se separam. Aí só aquela pessoa que é infértil que segue com o karma dela. A outra, quando se relaciona com outra pessoa ela vai ter o bebê normal, né? Então vocês percebem que aí o karma era só do outro. Entendeu? Então tem essas particularidades aí, tá? Então pode acontecer dessas diferentes formas aí. Eu espero ter ficado bem claro, ter dado, acho que todos os exemplos com relação a isso, né? E aí vamos entrar num aspecto um pouco mais delicado, tá? Eu nem gostaria de falar sobre isso, né? De gravidez indesejada, mas eu preciso falar, tá? Eu não vou dar a minha opinião a respeito de ser certo ou errado, né? Eu acho que cada um passa por uma situação, né? E cabe a cada um decidir, né? Todo mundo tem livre-arbítrio, né? Para decidir se quer, se não quer, e cada caso é um caso, então não vou entrar no mérito aqui de ser certo e de ser errado, tá? A questão que eu vou abordar é simplesmente a questão espiritual, a questão do karma, tá? Então vamos lá. Um processo de gravidez indesejada, né, envolve um karma um pouco mais intenso, tá? O espírito que vai vir, né, que vai estar ali no útero da mulher, né, ele é um espírito que tem uma relação muito difícil com os pais, com as pessoas que vão recebê-lo, tá? E isso envolve também o planejamento deles, né? Às vezes os próprios pais passam por uma situação complicada. Às vezes também pode ser por questões, vou falar de um assunto chato aqui, né? De estupro, né? A pessoa foi estuprada e engravidou, né? É por causa disso que vai vir um espírito ruim, né? Para a mãe? Não, né? Pode vir ali um espírito muito bom, tá? Pode vir um espírito muito bom, mas também pode vir um espírito com karma, né? O processo já vai ser desconfortável, né? Como o processo vai ser desconfortável, vai ser uma gravidez, vamos dizer assim, traumática, né? Porque aconteceu de uma forma traumática e vai ser difícil às vezes. Às vezes não, acho que todas as vezes, né? É complicado falar disso, né? Então, assim, vai ser uma gravidez, né, difícil. Então, eu acho menos provável vir um espírito ali que não tem uma relação kármica com a mãe, tá? Eu acho pouco provável, né? Vir um espírito que não tem uma relação kármica forte, né? Vir um espírito de luz, vamos dizer assim. Mas pode acontecer, tá? É como eu falei, tem algumas regras, mas toda regra tem sua exceção. Pode vir sim um espírito de muita luz, né? E transformar a vida da pessoa, tá? Que passou por essa dificuldade, né? Pode vir ali uma criança que vai te ensinar muito, te dar assim um crescimento espiritual que você nem imaginava, né? Você vai aprender muito mais com ela do que ela com você, tá? Mas como eu falei, eu acho difícil por conta do próprio processo, né? Mas enfim, pode acontecer, tá? Num caso que não envolve, por exemplo, a gente deu o exemplo do estupro, né? Que não envolve isso. É simplesmente jovens ali que estavam só na curtição e aí aconteceu e não querem, né? Optaram por não ter o bebê, né?
Então, normalmente, nesse caso, quando acontece essa concepção espiritual, né, ali tem um processo kármico forte, tá? Então, é um processo que vai ter que ser trabalhado, né? Eu vou até sair desse slide, eu já vou entrar no processo de karma, para a gente falar mais de karma do que desse processo aí, para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então, eu vou avançar o slide, vamos falar da parte kármica, e aí vocês vão entender essa questão, né, desse processo do aborto, nem do aborto, da gravidez indesejada, né? Porque muitas vezes, mesmo sendo indesejada, a pessoa tem o bebê normal, né? Mesmo não gostando, né, de ter o bebê naquele momento, ela acaba tendo. Então, acontece também esse caso aí. Então, vamos falar de karma, tá? Vou seguir e a gente fala de karma. Então, vamos começar explicando um pouco melhor o que é karma, né? Eu percebo que muitas pessoas confundem esse termo, tá? Acham que karma são só coisas ruins e não é isso, tá? Então, o importante desse conteúdo é trazer também um pouco de esclarecimento sobre esse termo, karma, tá? Karma é uma palavra que vem lá da antiga Índia, é um termo em sânscrito, tá? Que significa ação e reação, ou seja, né, é a ação e a consequência, tá? As pessoas às vezes acham que karma é ruim e dharma é bom. Não é isso. Dharma, né, é uma outra palavra que significa, vamos dizer assim, sendo bem literal, propósito, tá? Então, qual que é o propósito de você estar aqui, né? É muito difícil a gente saber o nosso propósito. A gente só sabe realmente o nosso propósito quando a gente se torna um iluminado, um grande sábio. Aí a gente acorda para o nosso propósito, entende o porquê de estarmos aqui e aí a gente segue em direção a esse propósito e aí é a nossa última encarnação, tá? Então, isso é Dharma, como se fosse uma missão de vida, tá? Esse é o Dharma. O Karma é toda ação, boa ou ruim. Ação boa vai ter consequência boa. Ação ruim vai ter consequência ruim, tá? Então, isso é Karma. E isso sempre nesse giro aí que vocês estão vendo, sempre gerando um retorno, tá? Então, para vocês entenderem um pouco melhor a questão da gravidez indesejada, eu vou aproveitar e trazer um conceito de karma para vocês em cima desse conceito da gravidez indesejada, para ficar bem clara essa questão de karma, para vocês entenderem. Então vamos seguir. Então vamos lá, ó. Nesse slide, né, já está tudo montadinho aí, né, para ficar bem facinho. Então nós temos aqui nessa primeira linha aqui de baixo, ó, nessa daqui, o plano material. Imagina que aqui é a Terra, tá? O plano físico. E nessa linha pontilhada, acima da linha contínua, a gente tem o plano espiritual, tá? É onde ficam os espíritos. Então aqui eu tenho um espírito, tá? E aqui eu tenho uma pessoa que já está no mundo físico, já encarnou. Vamos fazer de conta que essa pessoa aqui vai receber essa pessoa aqui, tá? E existe um karma muito grande entre essa e essa. Ok? Então vamos lá. Esse espírito vai fazer o planejamento dele em concordância com o planejamento desse, tá? Esse aqui fez um planejamento, né, no qual ele vai receber esse espírito quando for adulto, mas é um espírito com quem ele tem um débito muito grande, um karma negativo, tá? Muito intenso. É uma pessoa que numa vida anterior tirou a vida dela, a envenenou, atrapalhou muito a vida dela, né? Atraiu. É uma pessoa que gerou ali um desconforto emocional, psicológico, né? A maltratou fisicamente, verbalmente, enfim. Tem N coisas, né, que podem acontecer para gerar um karma negativo, para fazer uma pessoa ter raiva, ter ódio, não querer a outra perto dela, tá? E aí o plano espiritual, o conselho kármico,
muito sabiamente, para resolver essas questões, o que ele faz? Ele coloca as pessoas como familiares, tá? Porque como família você vai trabalhar o amor, né? A gente não resolve os problemas, por exemplo, de violência, de maus tratos, de qualquer coisa, né? Todos esses exemplos que eu dei, com vingança. A gente não resolve respondendo na mesma moeda. A gente resolve com amor. Então, qual é a melhor forma de você colocar amor numa relação de ódio? Colocar as pessoas como parentes. E quer parentesco melhor do que o de mãe e filho? Né? Pai também, né? Mas a mãe, eu acho que se envolve um pouco mais, né? A mãe sempre se envolve um pouco mais, né? Por conta da gestação, da amamentação e tal. É um processo muito mais intenso para a mãe, né? A gente sabe disso, tá? Então, o conselho kármico faz esse planejamento, tá? Então, a pessoa que está aqui embaixo, esse ódio que ela sente também é um karma negativo, tá? É um karma que coloca essas duas almas num ciclo, como vocês estão vendo aqui que eu coloquei aqui no desenho aqui, ó. Coloca elas num ciclo que vai ficar se repetindo. Ódio e ódio e ódio e ódio. E esse ciclo precisa ser quebrado, tá? E aí o que acontece? Essa pessoa vai passar por umas situações que vão colocar ela nessa situação de gravidez indesejada, tá? Esse próprio ódio vai colocar ela nessa situação e esse espírito vai ser colocado aqui, né, nesse útero, tá? Aí ela tem duas opções, né? Ela tem a opção de aceitar essa gravidez e arcar com as dificuldades que ela vai enfrentar ali por conta disso, e ela tem a opção de rejeitar essa gravidez. Então, como vocês estão vendo ali em cima, o próprio processo de rejeição vai manter ela no ciclo. É como se fosse uma vingança. A vingança e a rejeição são ações negativas que vão gerar o quê? Karma negativo e vão manter o ciclo, tá? Esse espírito, ele passou muito tempo planejando. Se ele não planejou, o conselho kármico passou muito tempo planejando, né? Aí ele passou muitos meses na cápsula de restringimento, tá? E aí quando ele é colocado no útero, a mãe rejeita. E aí ele vai direto para o umbral, né? Vai direto ali para o inferno, né? Quem não conhece o termo umbral, vai para o inferno, né? E aí esse espírito, né, vai ficar, porque já tinha ódio da mãe, ele vai ficar com ainda mais ódio, tá? Porque ele nem encarnou. E ele vai ficar nesse plano astral inferior perturbando essa pessoa, atrapalhando a vida dela. Mesmo que ela tenha uma vida mais fácil, materialmente falando, né, espiritualmente ela vai ter uma vida bem complicada, porque aquele espírito vai passar muito tempo enchendo o saco dela, às vezes a vida toda, né? Se não acontecer o perdão por ele, você vai passar a vida inteira com aquele espírito te atormentando até você morrer, tá? Ele pode até causar a sua morte, tá? Fazer você ficar doente e aquela doença te matar assim, a longo prazo, tá? Mas assim, a perturbação mesmo vai ser você ter muitos problemas emocionais, psíquicos que vão ser causados ali pelo outro espírito, tá? E a gente sabe, né, que problemas psíquicos, emocionais podem se somatizar, né? Então é um processo bem complicado. Como eu falei, envolve um karma negativo que vai gerar mais karma negativo, tá? Se a mãe aceita, é como se fosse um processo de perdão. E aí ela vai pegar uma parte desse karma negativo e vai transformar ele em karma positivo. Ela vai quebrar um ciclo. Mesmo não se dando bem com esse espírito, mesmo tendo uma relação de ódio,
ela vai aceitar ele aqui no seu ventre, tá? E ela vai receber ali a oportunidade de transformar, né, essa raiva, essa rincha, né, que tem entre esses dois espíritos em algo muito bom, né? Talvez seja um filho difícil, talvez a relação aí mãe e filho não seja uma relação fácil, né? Mas já vai ser uma relação muito melhor do que o da vida anterior. Vocês conseguem entender essa lógica? Então é isso que vai acontecer, tá? É isso que vai acontecer aqui nesse processo, né, da aceitação ou não. Eu pus aqui só um, né? Eu pus só um aqui, mas envolve o pai também, né? É que como eu falei, às vezes acontece a concepção, acho que é uma coisa que envolve muito mais a mulher, né? Porque às vezes acontece, vamos supor que a pessoa de repente engravidou num carnaval, né? Tava ali num oba-oba, né? E nem sabe quem que é o pai, né? Aí como é que fica a questão do pai? Se o pai não consegue nem ser identificado, né? Às vezes ali depois de um tempo, exame de DNA e tal, se descobre, né? E aí o pai começa a se envolver. Mas mesmo assim é um envolvimento menor, né? É um envolvimento menor. Normalmente numa situação assim, eu acredito que o cara vai mais contribuir financeiramente do que realmente ali numa relação, né? A relação vai ser mesmo ali mais com a mãe e com o filho, né? Agora num caso onde o casal decidiu isso, aí já envolve ali um karma de mais pessoas. Às vezes também envolve o karma também de avós, né? Às vezes numa união que a família não aceita, né? E aí aconteceu, e aí os próprios avós ali incentivam, né? Não, os pais ali a não continuarem ali com a gestação, né? Então aí é um karma que já envolve muitas pessoas, né? E aí é karma negativo para todo mundo, tá? Todo mundo vai sofrer disso daí. É o que eu falei, envolve um ciclo de sofrimento, tá? Envolve um, um processo muito complexo de karma aí, né? E aí quando a pessoa aceita, né, vem, mesmo com as dificuldades e tal, e tal, e tal, ela vai transformando esse karma, né, negativo em positivo, né? E como eu falei, ela quebra o ciclo, né? Por isso que eu coloquei aqui esse símbolo de proibido aqui nesse ciclo. Ela vai quebrar um ciclo, né, de karma negativo, porque o karma negativo ele continua. É como se fosse assim, ó. Esse tem um karma negativo com esse. Se esse aqui responde com um karma negativo esse, é como se essa pessoa aqui pegasse o karma dessa, quando ela responde negativamente, tá? Se esse chega aqui e esse perdoa, ele pega o karma que existe entre eles e quita esse karma. Então vocês percebem que a gente tem um poder de transformar o karma através do perdão, né? Através do amor, através da aceitação, né? E quando a gente rejeita, quando a gente se vinga, quando a gente fica com raiva, né? Quando a gente tem ódio, a gente repete, né? A gente intensifica esse karma, a gente vai transformando karma em karma negativo, né? Karma negativo em karma negativo. E a gente não sai do ciclo, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Então é um processo bem complicado esse processo aí, né? Da, da gestação, né? Uma coisa que eu queria também acrescentar com relação à gravidez indesejada, pode acontecer, olha que interessante isso que eu vou falar agora. Pode acontecer, por exemplo, de só as pessoas que estão aqui na Terra, só o pai e a mãe terem karma. Um karma no qual eles têm que passar por um processo desse, no qual eles vão optar pelo aborto, tá? Mas não envolve nenhum espírito que está vindo. É um karma só dos dois que estão aqui embaixo. Então, vai ter essa concepção, esse feto vai se desenvolver um pouco, e aí eles vão abortar esse feto, né? Esse bebê que está ali no útero da mãe, né? Só que é um processo kármico que envolve só o casal. Então, é o que acontece. Eles vão
né, interromper a gravidez, só que essa atitude deles aqui no plano físico vai atormentar eles a vida inteira. Eles vão ficar o resto da vida se lamentando, né, e se questionando sobre aquele bebê que não nasceu. Só que o plano astral superior, sabendo que os dois tinham um karma aqui embaixo, né, relacionado a isso, e que era um karma que envolvia só eles, não envolvia outros espíritos do círculo de espíritos ali do convívio daquele casal, eles não colocam nenhum espírito ali no útero. Isso pode acontecer, tá? Eu não estou querendo aqui aliviar a escolha de ninguém, não, tá? Mas é uma possibilidade, tá? Assim como eu dei um outro exemplo, né? Esse é um exemplo, também é uma exceção, tá? Não é a regra, mas como eu falei, toda regra tem sua exceção, né? Então pode acontecer também, né? Deles abortarem, ficarem o resto da vida se lamentando e na verdade não morreu ninguém. Olha que curioso, né? Isso é algo que eles vão descobrir só quando morrerem. Vão chegar lá em cima, né? Já vão chegar preocupados, já vão chegar lá pedindo desculpa, né? Porque fizeram uma atitude de interromper uma vida e tal, e não sei o quê. E aí chega alguém lá para eles e fala assim: não, não se preocupa, não foi ninguém. Aí explica toda a situação para eles e aí eles vão falar: poxa, a gente sofreu a vida inteira. Falou: é, então esse sofrimento foi necessário para vocês quitarem um karma negativo. Olha que louco, né? Então é interessante, né? Esse processo também, né? É legal, assim, saber disso, né? Eu não tô, como eu falei, eu não estou querendo amenizar as escolhas de ninguém, mas eu acho que toda essa informação, né? Eu acho que ajuda bastante aí a entender como funciona e a tomar as escolhas corretas, né? Tomar as escolhas corretas, né? Às vezes o plano astral só queria testar o casal. Fala, ó, vamos ver o que eles vão fazer. Se até determinado ponto eles resolverem aceitar a gestação, a moça vai ter, a gente faz um aborto espontâneo na moça, né? E aí ocorre o aborto espontâneo, né? E, e não vem ninguém, porque não tinha alma para colocar lá, tá? Não tinha nenhum planejamento para aqueles dois que estavam lá embaixo, que envolvia eles, né? Então, acontece também. Aí agora pode ter surgido outra dúvida aí de vocês, né? Ah, então será que é uma pessoa que sempre tem aborto espontâneo? Essa pessoa nunca tem uma alma ali, por isso que ela sempre tem aborto espontâneo, porque ela tem um karma no qual ela não pode ser mãe? Então, pode ser, pode ser. Como eu falei, toda regra tem exceção, né? Então, uma pessoa que não pode ser mãe ou ser pai aqui embaixo, ela vai passar por situações que vão impedir ela de fazer isso, né? Pode acontecer de vir um espírito, pode acontecer de não vir, né? A gente não sabe o que está rolando nos bastidores, no plano espiritual, né? Às vezes tem um espírito, às vezes tem alguém que precisa pagar alguma coisa, né? E eles colocam. Acontece aborto espontâneo que tem espírito no feto, tá? Então, é assim, a gente não sabe o que está rolando, né? Qual que é o planejamento, o que a pessoa fez antes para merecer determinada coisa ou outra, né? Mas tudo é um aprendizado. De repente, aí quem passa por aborto espontâneo ou já passou, né? E sofre com isso, né? Eu espero que essa informação pelo menos te conforte um pouco, né? Você tendo ali um processo que envolveu um espírito ou não, né? Pelo menos que vocês saibam que tem todo um planejamento, tem todo um porquê dessas coisas acontecerem, né? Então, assim, não se culpem demais, não se lamentem demais, né? Eu acho que essa informação que eu estou trazendo para vocês e que está chegando aí para vocês através desse vídeo é justamente para trazer um pouco de conforto para vocês, né? Para vocês terem um pouco mais de noção de como as coisas funcionam e não sofrerem tanto, tá? Então, se essa informação está chegando, talvez seja um recado para você, né? Por que será que eles permitiram eu trazer essas informações, né? Para trazer um conforto, com certeza, né? E eu espero estar ajudando aí
de alguma forma, pelo menos um tiquinho aí, né, a vida de vocês aí a ficar um pouco mais leve, a vocês não sofrerem tanto com essas coisas, entendendo o processo, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessas informações. Quero aproveitar e deixar bem claro que eu também não sou o dono da verdade, né? O que eu trago aqui são as minhas experiências, são informações que eu adquiro através das minhas experiências de projeção astral. Então não levem tudo como verdade absoluta, procurem vocês mesmos terem as suas próprias experiências e suas próprias confirmações, tá? Mas o que eu trouxe para vocês é o que eu sei, são as informações que eu tenho, né? Para mim, elas são informações muito verdadeiras e concretas, né? E acreditem se vocês quiserem, se não quiserem também, eu não posso fazer nada, né? Eu só, como eu falei, espero que essas informações sejam úteis, né, para vocês de alguma forma, né? Seja só para conhecimento, seja para trazer um pouco de conforto, né, em seus corações, para vocês compreenderem aí que existe todo um amparo, né, lá do alto, que é tudo muito organizado, né? É tudo feito de uma forma muito cuidadosa, muito carinhosa, com muito amor. E lembrem-se, independente da situação, né, que vocês passam, né, é tudo pro crescimento de vocês, tá? Não só de vocês, né, de mim também, né, de nós, né? É tudo pro nosso crescimento, tá? Coisas boas, aprendizados bons, né, nos engrandecem, mas aprendizados difíceis, aqueles que a gente, né, rotula como ruim, nos engrandecem muito mais, né, nos tornam pessoas muito melhores e muito mais fortes, né, nos alavancam assim de forma muito intensa para frente e para o alto, né, para esse despertar espiritual, tá? Então assim, lembrem-se disso quando estiverem passando por momentos difíceis, né? E eu tenho certeza que isso vai aliviar bastante, né, o momento difícil que vocês estão passando, tá? Lembre-se que é tudo aprendizado e que no fundo, ninguém morre, né? Ninguém morre, todo mundo continua vivo, né? Morre aqui, mas continua vivo do lado de lá, tá bom? E é isso, gente. Obrigado a todos que assistiram aí a palestra, né? Aguardo vocês aí num próximo vídeo. Se vocês de repente tiverem interesse, tá, em de repente vir assistir uma palestra aqui presencialmente, né? Fiquem de olho lá no Instagram, como eu falei. Lá a gente divulga as datas e horários que tem as palestras presenciais e estando aqui por perto, quiser aparecer numa palestra, elas são sempre gratuitas, tá? Vai ser um prazer aqui recebê-los presencialmente, onde vocês podem interagir, fazer pergunta e tudo mais, né? Aqui também pode, mas aqui demora um pouco mais para mim responder, né? Presencialmente já é na hora ali que acontece, né, a resposta, tá bom? E é isso, gente. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Desejo a todos muita paz e até mais.